Glória a Deus. Gálatas 3. O tema da mensagem é a justificação é pela fé. Querido, em Gálatas 3, capítulo central da carta de Paulo ao Gálatas, que discute a natureza, aleluia, da justificação, a importância da fé em Jesus Cristo. O capítulo destaca que a fé não é a lei, é o meio qual a graça de Deus nos concedida em Cristo. Somos todos, independentemente da nossa origem ou condições sociais. Aleluia. Um ponto importante, aleluia, nesse capítulo 3, versículo 1, Paulo argumenta que Abraão é um exemplo de fé. Não obteve a promessa de Deus por meio da lei, não, mas sim por meio da fé que ele tinha em Deus. A lei é como um tutor, meus irmãos. A lei de Moisés é vista como um tutor que conduz a pessoa a Cristo, mas que não pode por isso ser concedido a justiça. O povo de Gálatas, meus queridos, ele estava preocupado com a lei, esquecendo que Cristo morreu por mim e por você. Ele estava mais preocupado com a lei de Moisés do que o próprio Cristo. Aleluia, pela fé de Cristo, aleluia, através que morreu, da graça que hoje eu e você estamos vivos. Paulo argumenta que a lei traz uma maldição. Leia aí, por favor, aleluia, glória a Deus, o capítulo, aleluia, capítulo 3, versículo 10. Quero que você entenda um pouco o que Paulo diz hoje. Capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Glória a Deus. Paulo argumenta, meus irmãos, seu conceito estará sujeito. No entanto, Cristo se tornou, aleluia, morreu por nosso pecado. Em nosso lugar ele morreu, redimindo da maldição da lei. Meus irmãos, a lei de Moisés muitas vezes era um fardo pesado naquela época. Os fariseus, ele falava e não fazia. Existem pessoas até hoje que falam tanto de Cristo, mas não faz o que Cristo faz. Tem pessoas que botam tanta lei, mas ele mesmo não vive a lei que Cristo colocou. Aleluia. Aqui, olha, o argumento de Cristo. A fé, meus irmãos, abole as distinções entre judeus e gentios, entre os homens e as mulheres, entre escravos e livres, tornando todos em Cristo. Interessante. Para Cristo não tem homem, não tem mulher, não tem gentio, não tem judeu. Para Ele são todos iguais. Só basta aí você querer e aceitar Deus, que Ele faz algo em nossa vida. Aleluia. Que só Ele pode fazer algo. A bênção prometida a Abraão. Todos nós sabemos que Deus prometeu a Abraão. Aleluia. Mas Abraão não foi através da lei que Abraão teve a bênção no Senhor, não. Abraão, ele teve que acreditar na promessa que Deus tinha feito a ele. E muitas vezes nós chegamos a um ponto de deixar pensando que Deus não vai fazer aquilo que Ele prometeu. Mas essa noite eu quero te dizer, Ele é fiel e vai cumprir o que Ele prometeu na minha e na tua vida. É importante, meus irmãos, lembrar, aleluia, que as igrejas de Gálatas, aleluia, estava sendo perturbado pelo falso profeta, que ensinava que a obediência
ciência, a lei de Moisés era necessária para a salvação. Não, ninguém vai ser salvo por lei de Moisés, não. A salvação veio através da fé, a fé em Jesus Cristo. Só Ele é digno, só Ele pode salvar eu e você. Aleluia. Só Ele, meus irmãos, pode salvar eu e você. Paulo não rejeita a lei, não, porque a lei foi criada, aleluia, mas sim a importância como meio de justiça e salvação. A lei é uma ferramenta, mas não é uma fonte de salvação. A lei é uma ferramenta, mas não é, meu irmão, uma fonte de salvação, não. Não, não. Se você for por a lei, você não é salvo. Não, porque a salvação veio pela fé, e a fé em Jesus Cristo. Veja o papel do Espírito Santo na minha e na tua vida. É importante saber. Veja, o Espírito Santo é crucial para a vida dos crentes. É verdade. Hoje mesmo, quando vou fazer uma coisa, o Espírito Santo chega assim, faz ou não faz, pode ou não pode. Quer ver uma coisa que o Espírito Santo está longe de mim e de você, quando você faz algo errado, o Espírito Santo não diz que está errado. É porque ele se afastou de você. Mas a partir do momento que você faz uma coisa e o Espírito Santo diz assim, ei, está errado, não faça, é porque ele está ao teu lado. Porque aquele que deu a vida por mim, você está lá no céu. Foi preparar um caminho para você, um lugar para ele você morar. Mas ele deixou o Espírito Santo, um Consolador, que anda ao lado meu, ao lado seu. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! É Ele que capacita nós, meus irmãos, a viver uma vida justa e reconhecer o amor de Deus. O primeiro mandamento é o amor. Se você não amar, está perdido. Aleluia! Não adianta você ter os 9 mandamentos, mas o mais importante é o amor. Se você não amar o seu irmão, você não vai poder morar no céu. Aleluia! Tem que amar, tem que aceitar. Aleluia! Tem que se aproximar dele e dizer que Deus salva, Deus cura, Deus liberta. E Deus quer fazer um novo homem, uma nova mulher. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! É através, meus irmãos, aleluia, da salvação em Cristo, que Cristo vai algo na minha e na tua vida. Sem Ele nós não somos nada, meus irmãos, nada. O apóstolo Paulo em Gálatas, ele abandona a lei, o conflito entre a lei e a graça. Paulo foi lá em Gálatas ensinar, meus irmãos, o que era lei, lei, o que era graça, graça. Aleluia, aleluia. Ele foi ensinar que Jesus Cristo é a única maneira de eu e você alcançar a salvação. É a única maneira de você ir para o céu através de Cristo. Não tem outro. Não. O povo de Gálatas era um povo que tinha muita obra, mas não tinha Cristo. Paulo foi dizer, ei, está tudo errado, vamos mudar. Isso está errado. Cristo morreu por mim e por você. Só através dele que eu e você tem a salvação. Não é através de lei de Moisés. Não. Mas é através da graça. Só a graça que Deus deu a mim e a você através de Cristo. Aleluia. Para eu você estar aqui hoje. O povo de Gálatas é um povo insensato, meus irmãos. A palavra é forte, eu sei. Eu sei que a palavra é forte. Mas chamar o povo de Gálatas de idiota é um pouco complicado. Mas Paulo quis mostrar a ele isso, meus irmãos. Sim. Paulo não quis dizer assim, ei, meus irmãos, é Cristo que salva, só Cristo que pode. Vocês falam tanto da lei de Moisés, mas não vivem o evangelho verdadeiro, aquele evangelho que muda o homem, aquele evangelho que liberta o homem, meus irmãos. Aleluia. No versículo 6, no capítulo 3, Paulo diz assim, ó, assim como Abraão creu em Deus, que isso foi imputado como justiça. Paulo queria dizer assim, olha, assim como Abraão, pai da fé, aleluia, ele teve que acreditar, ele teve que ter fé em Jesus Cristo para ser salvo. Aleluia. No capítulo aqui, meus irmãos, aleluia, 7, versículo 7, diz assim, sabei, pois, que os que são da
Só Ele, só Ele. No versículo 9, Paulo diz ao Gálatas assim, olha, de sorte que são da fé, são benditos como os crentes de Abraão. Interessante. Paulo quer dizer que através da fé, pode chamar você de crente, filho, aleluia, de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia, porque só Ele, meu irmão, tem esse poder. Muitas pessoas do mundo dizem que é filho de Deus. Não, tem uma diferença muito grande. Filho de Deus e criatura de Deus. Criatura é todos, os ímpios, aqueles que estão fora do Evangelho, é criatura. Filho só é aquele que obedece, só aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador. Sim. Criaturas são todos nós, filhos são aquele que aceita. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como nosso Salvador, nós somos as novas criaturas. As coisas velhas ficaram para coisas novas, meu irmão. Vai aparecer coisa nova em nossa vida, sim. Vai aparecer coisa nova. Aí diz aqui, olha, meus irmãos, no versículo 11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Paulo fala tudo aqui, meus irmãos. Ei, meus irmãos de Gálatas, vocês só viverão, aleluia, através de Cristo, só ser salvo através da fé, aleluia. Aí no versículo 13 ele diz assim, ó, Cristo nos rasgou da maldição da lei. É muito forte isso. Cristo, no versículo 13, Cristo nos rasgou da maldição da lei, fazendo-se, aleluia, a maldição por nós. Ele quer dizer que Cristo morreu por meu e teu pecado. Ele quis mostrar ao povo de Gálatas que Cristo, o povo de Gálatas só está vivo porque Cristo morreu por ele. Não é por causa da obra que ele faz que eles estão salvos, não. É por causa de Cristo, meus irmãos. Você está salvo hoje por causa de Cristo. Aleluia. Aquele que morreu pendurado na cruz. Aquele que não merecia nada, mas morreu por mim e por você. E você está aqui hoje pela graça e pela misericórdia que Deus tem a mim e a você. Aleluia. No versículo 14, aleluia, versículo 14, diz assim, meus irmãos, para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio por meio de quem? Jesus Cristo. Ei, não foi a bênção de Abraão, não. Abraão não salvava, Abraão não curava. Foi através de quem? Jesus Cristo. Eu digo sempre que Paulo não cura, João não cura, aleluia. Nenhum discípulo curou a si próprio, não. Toda vez que ele ia curar, ele dizia assim, em nome de quem? Jesus. Então quem que cura? Jesus. É Jesus, meu irmão. Só aquele que é digno, só aquele que cura é Jesus. No versículo aqui 15 diz assim, olha, irmão, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula, nem acrescenta. Se você confirmar que Deus é o único Salvador, através de Jesus Cristo, você vai morar no céu, não tem como ninguém anular. A lei podia ser anulada, mas, aleluia, mas a fé, aleluia, em Jesus não pode ser anulada não, meus irmãos, não. Só Ele, aleluia, pode, aleluia, salvar eu você. O 16 diz assim, olha, a promessa foram feita a Abraão e a sua descendência. Não diz a descendência como falando de muitos, mas fala de um só. Aleluia. É a tua descendência que é Cristo. Olha aí, interessante, né? Paulo quis dizer ao Gálatas que não é a tua descendência não, que é salva não. É a descendência através de Cristo que tu vai ser salvo. Não é porque, ei, meu pai é crente, é pastor, que eu vou ser salvo. Não. Não é porque minha mãe é missionária, eu vou ser salvo. Não. A salvação é individual. Todos nós vamos pagar um preço.
aliança. Jesus fez uma aliança a mim e a você. Se você está aqui hoje, porque ele disse assim, meu filho vai nascer. Aleluia, é uma aliança que ele fez a mim e a você. Aleluia. No versículo 18 diz assim, meus irmãos. Aleluia. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Aleluia. Eu falei agora, meus irmãos, agorinha. Você pode ser filho de pastor, filho de missionária, mas você mesmo não é salvo. Você tem que aceitar Jesus como Salvador para ser salvo. Por quê? Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Se você fosse salvo pela lei, meus irmãos, aleluia, então não existia a promessa. Qual é a promessa? De eu e você morar no céu. Interessante isso. Eu e você vai morar no céu, meus irmãos. Aí diz assim, olha, mas Deus pela promessa deu, foi graça, aleluia, foi de graça. Ele deu de graça a Abraão a promessa que ele fez. Aleluia. No versículo 19 ele diz assim, logo para que a lei fosse ordenada por causa das transgressões, até que viesse posteriormente a que a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão do mediador. Quem é o mediador? Espírito Santo. Jesus subiu, vai preparar o lugar, já preparou, eu creio, para eu e você morar, mas ele deixou eu e você com o Espírito Santo, que anda em lado a mim e você. Aquele que vai abrindo o caminho, aleluia, oh glória a Deus, aquele que diz assim, ei, tá, não pode fazer, aquele que diz assim, ei, pode fazer, aquele que chega assim, ei, eu vou com você não pode, eu posso, você não faz, eu faço, quando o mundo diz não tem mais jeito, eu digo, não tem jeito, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, meus irmãos. No versículo 21 diz assim, logo a lei, aleluia, contra as promessas de Deus. Meu irmão, muito forte, irmão. É muito forte. Olha para aí que Paulo está dizendo ao Gálatas. Logo a lei é contra a promessa de Deus. Meus irmãos, é muito forte. Paulo quer mostrar que a lei não leva ninguém à salvação. O que leva à salvação é a fé em Jesus Cristo. Aleluia. Olha o que ele diz assim, ó. Da maneira nenhuma, porque se fosse pela lei, que pudesse vivificar a justiça na verdade, teria sido pela lei, não teria sido pela graça. Se a lei salvasse, não existia graça. Não, meus irmãos. Quem salva é a fé. E a fé em Jesus Cristo, meus irmãos. Veja aí no versículo 22 que diz assim, mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. É muito interessante isso. Olha o que Paulo quis mostrar, meus irmãos. Veja, é interessante, ele quer mostrar assim, ó, veja. Mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. É promessa você estar aqui hoje, quem crê. É promessa de Deus a tua família. É promessa de Deus no teu trabalho. É promessa de Deus, aleluia, aos teus filhos. É promessa de Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. No versículo 23 diz assim, ó. Mas antes que a fé viesse, estamos guardados debaixo da lei, encerramos para aquele fé que havia se manifestado, meus irmãos. O povo de Gálatas, quando eu falei, ele tinha obras, muitas obras, mas vivia na lei, não vivia pela fé. Aleluia, não vivia. No versículo 24 diz assim, ó, de maneira que a lei nos serviu, deturpou, nos conduziu a Cristo, para que pela fé fossemos justificados. A lei conduziu, aleluia, ela conduziu, a lei não salvou, quem salvou foi a fé, aleluia, a fé que salva o crente.
crente, a fé que liberta o crente, a fé que aproxima o crente. Aleluia, não é a lei, não, a lei não. Diz assim, ó, no versículo 25, diz assim: mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do tutor. Existia o que? O tutor, aquele que mandava, aquele que mandava, mas não fazia, aquele que botava jugo pesado. Aleluia. Eram os fariseus, aqueles homens eram os fariseus, porque fazia, falava e não fazia. Veja aqui no versículo 25: porque todos somos filhos de Deus pela fé em quem? Em Jesus Cristo. Só somos salvos através de quem? De Jesus, meus irmãos. Aleluia, e você só é salvo por causa de Jesus Cristo. Não ninguém mais, meus irmãos. No versículo 27 diz assim: porque todos quando fossem batizados em Cristo, já foram revestidos em Cristo. Aleluia. Todos aqueles que se batizaram, meus irmãos, em Cristo, foram vestidos em Cristo, meus irmãos. Aí no versículo 28 diz assim, ó: nisto não há judeu nem grego. Olha aí. Não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós são um em Cristo. Muito forte. Todos nós, meus irmãos, somos através de Cristo. Ele que fala assim, olha, tu pode ser judeu, tu pode ser grego, tu pode ser mulher, tu pode ser homem, mas a salvação só vem através de Cristo. Só Cristo salva, só Ele liberta, aleluia. Só Ele faz algo na minha e na tua vida, meus irmãos. E diz assim no versículo 28, diz assim, ó, no versículo 29, desculpa. E se vós de Cristo são descendência de Abraão, herdeiro conforme a promessa. Meu irmão, assim como Deus prometeu a mim, a Abraão, Ele prometeu a mim e a você, meu irmão. Sim, Deus prometeu a Abraão uma grande nação. Aleluia. Deus promete a você e a mim, meus irmãos, se nós ficar no caminho de Deus, aleluia. Eu digo sempre, aqui na terra nós estamos se preparando, modelando para morar no céu. Aqui é um preparatório, meus irmãos. Ninguém vai morar no céu, meus irmãos, se não for através de Jesus Cristo, não. Só Ele é digno, só Ele pode levar eu e você para o céu, sim, meus irmãos. Só Ele, mais ninguém. Mais ninguém, meus irmãos, só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo, meu irmão. É a promessa que Ele fez a Abraão. Eu sei que você tem promessa, eu sei que a sua família, você é a promessa de Deus, aleluia. Tanto de nós estamos aqui hoje por causa da promessa que Deus fez a mim e a você. Eu quero te dizer essa noite, já estou encerrando, falta 5 minutinhos ali, aleluia. Que você, meus irmãos, é uma nova criatura. E a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador, meus irmãos, tenha certeza, aquilo que Ele te prometeu é fiel, aleluia. Aquilo que Ele te prometeu é fiel, meus irmãos. Ele é fiel, mas Jesus só chega na hora certa. Jesus não se atrasa, Ele não chega adiantado. Ele só chega na hora certa. E quando Ele chega, tem que ter mudança. Aquele povo de Gálatas, ele teve que mudar. Ele teve que aceitar Jesus como Salvador. Ele teve que aceitar Jesus como Salvador. Só Jesus podia fazer ele chegar perto da graça, da salvação que há em Jesus. Aleluia, em Deus, meus irmãos. Aleluia. O versículo 1 diz assim, ó: ora, a lei não é da fé, mas o homem que fez estas coisas, pois mesmo viverá. Aleluia. Tem tantas pessoas que têm tanta lei, meus irmãos, tanta lei, tanto jugo, é tanta, meu Deus do céu, que não pode fazer, está errado. Eu digo sempre, é tudo aquilo que leva você para perto de Deus. Aleluia. Tudo aquilo que convém, aleluia. Você está perto de Deus, meu irmão, tenha certeza. Aleluia. Deus está presente. Eu quero agradecer a todos, quero agradecer a toda a igreja. Aleluia. O livro de Gálatas é um livro que vocês vão chegar em casa, vocês começam a ler para entender esse livro. Aleluia. O livro, esse capítulo 3 é o central do livro de Gálatas. É a justificação pela fé. Só fé salva.
Só a fé. E a fé em Jesus Cristo. Amém?